programa de hoje vai tocar num assunto muito interessante. Homens e mulheres cada vez mais vaidosos, mas até onde vai o limiar da vaidade e da necessidade? A gente vai estar conversando sobre isso no Em Revista. Reposição hormonal, anabolizantes, o uso disso, até que ponto a consequência pode ser desastrosa ou então fantástica, né? Mas a gente precisa se alimentar bem acima de tudo, não é? E eu quero te perguntar uma coisa, doutor Marcelo. Pergunte, Vê. O uso, a pessoa está usando o hormônio, está usando, é verdade que se ela beber, ela vai ter uma reação péssima no organismo? Com relação a hormônios? Exatamente. Corta o efeito? Não, é mito. Não corta o efeito. Não corta o efeito? Não corta o efeito. Aliás, eu já ouvi de alguns médicos e alguns cientistas de falar o seguinte: a gente fala que corta para o povo não beber. Mas, na verdade, o álcool potencializa, é verdade? O único problema do hormônio junto com a bebida é o problema de atacar o fígado. Ou seja, ele intoxica o fígado. O hormônio intoxica... Só isso. E a bebida também. Então, um vai potencializar o outro com problema ao fígado, mas não vai cortar o efeito. Muito pelo contrário, vai potencializar. E olha que interessante isso, né, gente? Agora, isso aí que você falou é uma coisa meio complicada, né? Porque aí você, veja bem, a pessoa tá ouvindo em casa e fala, potencializa, eu já tô saindo agora nessa terça-feira, já vou caprichar. Então, veja bem, o suplemento, por exemplo, né? O suplemento, ele contém hormônio. Não, nem todos. Nem todos. Ele pode conter, o certo seria não conter. O suplemento, eu tô tomando whey, eu tô tomando BCAA e à noite eu malho na academia, eu tomei bastante aquele dia para eu aguentar o peso total. E aí à noite eu vou para enfrentar a festa bonito, de camiseta, né, cavada, aquela coisa, todo mundo faz isso, né? Graciela, não vem dizer que você nunca fez isso, você abusou do decote, abusou da roupa, não. Aí você chega na festa e chega lá e também não vai deixar de tomar todas, né? Exato. O que pode acontecer? Alteração emocional, alguma coisa do tipo a mais? Não, com relação à parte neurológica não vai ter efeito nenhum, a não ser que você faça uso de anabolizante. Os suplementos não, eles teoricamente são a base de proteína, ou seja, da própria comida o alimento tem. Tá certo, Ivê? Então daí não vai ter problema nenhum. Não vai inchar estômago? Não, a pessoa pode ficar um pouco inchada porque uma vez tomando o suplemento, a sua tendência é reter um pouco mais de líquido. Então você vai ficar um pouco inchado. Mas se o seu rim estiver trabalhando certinho, no outro dia, teoricamente, você vai desistir. Tomar o Engove ajuda, tomar o remedinho vermelhinho lá, como chama aquele... O pequenininho vermelhinho. O azulzinho, não. Não é o azulzinho. Não é o azul. Mas já que você tocou no assunto, Vadir, você foi esperta agora, Vadir. Eu quero saber se altera tomar o azulzinho a bebida. Porque o azulzinho é um hormônio que funciona lá só pra coisa, né? Lá exato. Pra parte o famoso levanta tudo. Exatamente. Então, o azulzinho... Ele também sofre alguma alteração, você tomar o azulzinho e o álcool? Não deve misturar, Evê. Por quê? Porque o azulzinho, ele causa uma vasodilatação. É por isso que causa o efeito que o homem deseja nele. E o álcool, o que faz? Também causa uma vasodilatação. Então, um potencializa o outro, tá? Então, o que vai acontecer? Você pode ter um problema de nível coronário, de nível do coração, nível cerebral. Então não se recomenda que se tome. Mas quer dizer, excessos. Se os dois então dilatam, né, os vasos, então o sinal que o negócio não vai funcionar bem a noite inteira. Em teoria, você sim. Você ouviu isso, Vadir? Mas eu quero fazer uma pergunta para ele. Mas posso? Claro, mas então, ele já vai fazendo. Posso fazer? Pode fazer. Doutor, deixa eu dar uma olhadinha no rostinho dele. Pode falar. Eu acho que sou a mais velha aqui dessa sala. De jeito nenhum. Não sou. Não é. Sou. Não sou. Não é verdade. Você tá linda, não tem uma marca, nada. Como é que você diz uma coisa dessa? Mas sou. Então é o seguinte, eu já faço reposição hormonal há alguns anos. Certo. É fato ou mito que quem usa o hormônio está mais suscetível ao câncer, tanto de útero quanto ao câncer de mama? Existem estudos que dizem que sim e existem estudos que dizem que não. Quando o paciente procura o médico, a gente faz uma anamnese, ou seja, faz uma entrevista com o paciente para poder saber se ele tem uma tendência. Em 2002, na América, foi feito um trabalho e esse trabalho mostrava que a reposição hormonal
quando ela é feita em pacientes de mais idade e que há muito tempo estão na menopausa, poderia levar ao câncer, sim, de mama e de ovário, poderia levar ao derrame e ao infarto. Isso é uma verdade, mas quando nota-se que isso só acontece quando a pessoa começa a fazer reposição hormonal, ou seja, a mulher, depois de muito tempo da menopausa. Parou a menstruação, ela espera muito tempo passar e começa a fazer reposição hormonal. Aí existe um estudo que mostra que sim. E existe uma tendência menor a acontecer isso quando a mulher parou a menstruação e já começa imediatamente a fazer reposição hormonal. Então não é o meu caso, graças a Deus, porque eu parei e em seguida já comecei a fazer a reposição hormonal. Mas existe também existem trabalhos que indicam que a reposição hormonal deve ser feita no máximo 5 anos e deve-se parar. E depois recomeça quando? Depois de quanto tempo? Teoricamente não recomeça. Não recomeça mais? À medida que a mulher vai ficando mais velha, ela tem tendência a ter esses cânceres. E o homem? O homem, na reposição hormonal dele também é perigoso quando ele tem tendências, ou seja, ele tem uma predisposição a ter um câncer de próstata. No caso, se o pai teve, se o avô teve, aí tudo é feito uma anamnese, um estudo de cada paciente, cada caso é um caso. Isso que eu queria saber. Então a pessoa chega com 70, 80 anos, ela, na verdade, ela não pode recomeçar a fazer isso de novo se ela já fez há 10 anos atrás? Ela pode fazer, mas existe sempre o risco, existem sempre as indicações, né? Quando a pessoa está muito senil, quando a pessoa está muito fraca, porque esses hormônios, eles ajudam, eles aumentam a massa muscular, é por isso que os atletas usam para aumentar o músculo. Aquela senhora de 95 anos que está competindo e ganhando competição de natação, né? É verdade. Ela deve ter feito provavelmente, pode ser, né? Que aconteça. Perdão, era a Gleides que... Eu tenho uma dúvida em relação ao famoso hormônio do crescimento. Se você tem um filho que a gente vê que chega a uma determinada idade, o crescimento não está acompanhando a idade, né, que os médicos, o pediatra acompanha, ele toma o hormônio do crescimento, certo? Que é indicado. Certo. Ao mesmo tempo, a gente ouve falar que tem gente que quer emagrecer, que quer ficar sarado e também aplica o hormônio do crescimento. É o mesmo? É o mesmo hormônio, Gleides. Mas como é que ele atua? Então... É porque o osso da criança, ela não está consolidado totalmente. Então, quando você aplica esse hormônio em dose terapêutica, ou seja, pequenas quantidades, você vai estimular esse osso a crescer. É por isso que a criança cresce e fica grande. Mas esse hormônio também, além de aumentar o crescimento, ele também aumenta o crescimento da massa muscular, ou seja, a massa magra, e diminui a massa gorda, que seria a gordura. Ele deixa a pessoa mais ágil, mais forte, pensa mais rápido. Ele é um hormônio que seria, hoje em dia se diz que é o hormônio da felicidade. Nossa, aplica agora. Eu quero. Quem quer? Olha, a gente vai continuar com esse assunto, a gente já vai continuar com esse assunto, mas eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para o Sebastião Gonçalves, para o Júlio de São Paulo, para a Patrícia Muniz de São Paulo, para Eliana de São Paulo, para o Evandro de Tapecerica da Serra, para o Ismael Carlos de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, para a Mary de São Paulo e para o Neto Júnior, que é um fã incondicional da Gleide Xavier. Neto Júnior. Obrigada, viu? Um beijo para você. Mas, assim, a gente estava falando a respeito dessa reposição, né, hormonal e da quantidade que se deve, de acordo com cada pessoa, que deve se fazer exames. Antônio, deixa eu perguntar uma coisa para você. Os suplementos, quando você indica os suplementos, não precisa de fazer exames, quer dizer, qualquer pessoa pode tomar o suplemento? Com indicação de nutricionista ou médico. Ele não pode, por conta própria... Mas eu chego na loja e compro o whey. Infelizmente, isso acontece. Mas você pode ver que toda a embalagem está a orientação. Consumir esse produto com orientação de nutricionista e ou médico. Doutora Kátia, isso acontece, então quer dizer que não é contra a lei as lojas venderem, embora essa orientação esteja aí. Por que isso? No geral, existem muito dessas vendas. O que é proibido mesmo é a venda, a comercialização dos anabolizantes. Isso é o que mais pega. Agora, quanto à suplementação,
ela é vendida livremente. A creatina foi proibida durante alguns anos e milagrosamente, de repente, resolveu ela ser liberada. E aí, por que acontece, doutor? Eu posso fazer uma colocação aí? Sim. A empresa, a indústria, pela Anvisa, ela é obrigada a avisar, assim como no cigarro está atrás lá, que o cigarro faz mal. É só uma questão ética. Eles são obrigados, isso é uma lei. Agora, a responsabilidade de consumir esse produto, uma vez avisado, seria no caso de quem está consumindo. Antônio Silva, o whey, ele é proteína do leite. Por que não se pode tomar com leite ou é que não se deve tomar com leite? Não é que não pode, é que a indicação para esse tipo de suplemento é com água por conta de absorção. Você consegue uma melhor absorção, um melhor aproveitamento da proteína se você tomar ele com água do que com leite. Com água de coco pode bater também, né? Com água de coco. Que inovação é essa, Gleice? Eu nunca falei isso na minha vida. Não, tem muita gente que faz. Eu utilizo com água de coco. Você tomou com água de coco? Então, gente, é melhor tomar com água de coco. Porque vocês vão ver que tem um resultado. Tem muita gente que toma com água de coco. Eu tomo com água de coco. Com leite, porque tem outras proteínas. Graciela, você toma com água de coco, viu? Mas eu deixei uma pergunta no ar. No ar, né, Evê? Uma pergunta no ar, doutor Marcelo Gregório. E eu gostaria de saber se realmente esse excesso de ovo, ele causa colesterol, ou se o ovo realmente causa colesterol, porque dizem que esse mito tinha caído. Esse mito caiu, Evê. O ovo foi realmente um grande vilão do passado para o aumento de colesterol. Hoje já se sabe que não, que o ovo não faz tão mal assim, muito pelo contrário, ele faz muito bem. Agora, a quantidade de ovo que os atletas, no caso, consomem, que é o Jones e ela, na verdade não é o ovo completo, é só a clara. Esta clara não faz mal, porque o colesterol, na verdade, está na gema. Então, essa quantidade que eles consomem, como é só de clara, não tem problema. Está aprovado. Graciela, você não come a gema nunca? Sempre é clara? Na verdade, eu nunca gostei, desde pequenininha, eu nunca gostei da gema. Minha mãe fazia o ovo lá cozido. Então, aqueles doces portugueses feitos à base de gema, você também não gosta ou você abre exceção? Eu não gosto muito também de doce. Então, você não come doce? Assim, eu como os doces que eu invento. Doce de whey, eu faço. Doce de whey, Graciela? Você vai me ensinar? Eu sou formiga, agora que eu descobri que pode fazer doce de whey. Você toma whey... olha, boa essa. Você toma whey... normalmente, durante o dia, você tem fome, você vai lá e faz alguma coisa com whey e toma, ou só com aquela coisa de 20 minutos antes do treino, 20 minutos depois, como é que você faz? Não, eu tomo quando eu acordo, eu tomo antes do treino, depois do treino, eu tomo durante a tarde, eu tomo antes de dormir, fora que eu faço mingau de whey, panqueca de whey, Antônio, mais 10 pra mim, por favor, mais 10 de whey, porque eu agora vou acordar tomando whey. Ela não come comida normal? É dieta. Se seu filho tá vendo o programa, você tá ferrado. Substituem o suplemento pela alimentação. Não é correto. Mas é o caso dela? Você come comida? Não substitui a alimentação? Não substitui. Pelo contrário, meu médico sempre falou, Graciela, dê preferência ao alimento depois do suplemento. Você come arroz? Eu como arroz integral. Eu também, lá em frango casa grelhado, saladas verdes à vontade, uma alimentação peixe, saudável, né? Salmão, tilápia. De tudo, né, Graciela? Assim, de tudo um pouquinho. De tudo um pouco, omelete. Tem um problema sério que eu vou até, assim, uma coisa que eu jamais tomaria, até porque praticamente... Olha o que você vai dizer, pelo amor de Deus, não fala sobre ela vai fazer uma revelação pro Brasil. É o azulzinho, ela não quer tomar o azulzinho. Também trabalho com a minha voz, então eu não posso ter uma alteração de voz em hipótese alguma, então eu me preocupo muito. E é comum a gente ver as pessoas que geralmente têm, né, aquele físico perfeito e tal, tem uma alteração de voz. As mulheres puxam aquela voz de pato, né? Fica meio Pato Donald. Então eu queria saber, são os hormônios? São os hormônios, Cleiton. É muito importante frisar. É o hormônio que, no caso das mulheres que tomam hormônios para ficar fortes, elas fisiculturistas, elas têm que tomar hormônio à base de testosterona, ou seja, o hormônio masculino. A Graciela tem uma leve alteração na voz. Não entrega ela, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vão entregar. Porque, na verdade, é isso mesmo. A pessoa, a mulher, no caso, que consome esse tipo de hormônio, ela fica com uma voz não de pato, mas de travesti. É o que todo mundo fala, é uma mudança, travesti. Isso acontece. E quando a pessoa para, para poder defender um pouco a Graziella, quando a pessoa para de tomar o hormônio, volta, mas demora.
Não é rápido. Demora muito tempo a gente ainda. Acompanhou. Mas a minha... A Joana a sua tá linda, Graziele. Não, a minha não voltou completamente. Não, mas você é um conjunto perfeito, Graciela. Não tô não, é verdade mesmo. Maravilhosa, Mas realmente existe a gente chama de uma masculinização da voz. Mas é em função disso, é importante falar. É em função do hormônio. Nós acompanhamos ela perante a câmera, né? Porque ela ficou na casa dos artistas. Então, quando ela ficou sem tomar os hormônios, aí foi afinando. Ela entrou com uma voz e saiu totalmente diferente. Thiago, isso que você serviu para Vandir foi o que para Vandir? Esse foi um coquetel sem álcool, com suco de abacaxi, xarope de morango e leite condensado. E que não, mas é dietético, né? Que ela é diabética, você não quer, porque a Vandir, desculpa, tem um problema que é ao vivo no programa. Você faz comigo, por favor. Não, tranquilo, pode deixar. Por favor. Quero fazer um programa aqui maravilhosa. Isso. É porque eu vi igual o meu, falei, meu Deus, aliás, o meu você pode fortalecer só com um pouquinho de Posso mandar um monte de beijos para meus ouvintes que estão me assistindo? Claro, agora. Amores, estou aqui, um beijo para todos vocês. Eu não sei os nomes, entendeu? Mas tem bastante ouvintes meus assistindo. Sim, da rádio. Iguatemi. Que você ficou tanto tempo Isso, lá, né? 3 anos. Olha, eu queria saber, Dionis, o seguinte. Eu perguntei a ela, gente, por favor, senão a gente não consegue. Olha só, Dionis, você toma a alimentação normal, você come churrasco ou você se regra todo o tempo? Olha, eu como de tudo, assim, hoje em dia, assim, eu diminuo, assim, eu evito excesso, mas eu como de tudo, eu só evito, tipo, essas carnes muito gordurosas, costela, fritura, mas assim, eu não tenho uma regra. Nem o pastelzinho de feira, não? Não, pastel já não. Você também não come pastel, não? Delícia, fritura jamais. Nenhuma. Você não sente a menor falta? Menor falta. Olha, eu tenho nojo de fritura. Fritura faz mal até pra pele. Kátia, você conseguiria fazer isso, não comer nada dessas coisas? Você faz isso ou não? Eu gosto muito. Aliás, esse assunto é um assunto que eu adoro, sou super curiosa. Então, eu também não como doce, evito doce, apesar de gostar. Fritura também, na minha casa não tem. Amo suplemento, uso whey, tomo BCA. Então eu tento manter. E agora tem o Carnival, né? Que é o novo lançamento e que é um whey que emagrece, menino. Olha só, ele vai falar depois, o Antônio, melhor sobre o Carnival. Mas eu queria saber o seguinte, o óleo, ele contém colesterol? Porque essa coisa, nenhum atleta come fritura, ou não põe óleo na comida. E tem gente em casa que fala, mas eu não consigo fazer comida sem o óleo, vai grudar na panela, tem que ter o óleo. Qual a saída para isso, Graciela? Qual a saída para isso? Hoje existem aquelas panelas antiaderentes e tem um óleo que eu não sei se eu posso falar a marca pode sim, pode que é falar. O famoso Pan, que muita gente conhece, que é aquele óleo em spray, que é muito difícil achar nos mercados populares, você acha em pequenos mercados. Nos Estados Unidos tem muito, eles usam bastante, que é um óleo em spray, que ele é mais saudável, digamos assim. O óleo realmente é carregado em colesterol, senão a gente não consegue levar o programa se tiver conversa paralela, fica difícil. É o seguinte, existem óleos que contêm mais colesterol e outros que contêm menos. Nós temos 2 tipos de colesterol, para as pessoas de casa entenderem, o bom e o ruim. Quando este bom está muito baixo, o risco de ter infarto ou derrame é muito maior do que se o ruim tivesse alto. Então o que a gente faz? A gente manda o paciente tomar pelo menos uma colherzinha de azeite por dia, para justamente esse bom subir, que é importante para a saúde. Entendi. Então, se você me permite... Pode falar. Pois não. Os óleos, a gente está falando de óleos, a gente ouve muito falar óleo de cártamo, óleo de canola, coco, né? Perfeito. Esses óleos, como que eles agem, assim, fazem bem para o nosso organismo? De que forma? Então, eles são melhores que os outros, à medida que eles vão ficando mais refinados, eles vão melhorando, Gleides, para que as pessoas em casa possam entender. Então o óleo, por exemplo, no topo dele está esse óleo que ela acabou de falar, e no outro está o óleo de soja. Então o óleo de soja, mas ele deve e pode ser consumido também, desde que em quantidade pequena.
Os cardiologistas, os intensivistas, as pessoas que indicam para os pacientes, indicam tudo, que coma-se tudo, desde que pequenas quantidades. E misturar com água adianta? Ajuda, Ivê, ajuda, porque daí você dilui. Doutor, o azeite tem tanto quanto o óleo normal? O azeite é melhor que o óleo. É melhor usar o azeite? Exatamente, porque ele sobe o colesterol bom. Só um minuto, Vandir, vamos por ordem, assim, o Fernando queria fazer uma pergunta. Eu queria saber sobre o açúcar, a farinha e o sal, assim, falam que os condimentos brancos, eles fazem muito mal à saúde. Queria saber. Existe um mito disso, né, Fernando? Como eu acabei de dizer, em pequenas quantidades pode ser consumido, mas quando é grandes quantidades, a gente procura sempre ter uma saúde boa. E esses farináceos, eles levam ao aumento de gordura, o que não faria bem para a saúde. O adoçante realmente substitui o açúcar? Ele é melhor que o açúcar, na minha opinião, tá? Mas existem trabalhos que mostram que se você tomar mais que 60 gotas por dia, pode ser cancerígeno. Quer dizer, se fizer igual a mim, que quando vai botar no café faz espirra e... Não deve, deve ser pouco. Então, na verdade é o seguinte, eu tinha um guru, lamentavelmente ele morreu. Então a gente já não segue as orientações dele, né? Porque já foi, né? Dr. Partiu dessa, né? Dr. Stockler de Lima. Então ele sempre me disse o seguinte, que o azeite tem que ser o azeite extra virgem, primeira prensa a frio. E nunca aquecer o azeite. Quando você fez a comida, o prato está pronto. Isso eu já ouvi também. Rega, é exatamente o que eu faço. Mas não botar na frigideira, não esquentar, né? Não. O que você acha disso? Isso é bom sob o ponto de vista do colesterol que nós estamos falando. Isso. Né? Para justamente esse colesterol bom aumentar. Mas não quer, porque quando você frita ele, você aquece ele fica polissaturado. Exatamente. Aí não deve. Então eu rego a minha comida. Então você está fazendo de maneira mais saudável. É isso aí. Pronto. Mas não fazendo, né, no fogão, né? Não, Todo mundo absolutamente. Fala que isso... Mas não quer dizer que seja prejudicial à saúde. Aí você usa azeite, Jones? Bastante. Usa bastante ensalada? Você usa, Graciela, azeite? Um fiozinho de azeite eu uso. Um fiozinho, mas a Graciela... É comedida, é comedida. Desculpa perguntar, mas eu tenho que perguntar. Você é casada? Não, solteira. É porque, olha, você para arrumar um namorado que se submeta também a um fiozinho de azeite. Mas o meu ex-namorado era nutricionista e ele era pior que eu. Ele não deixava então fazer quer dizer nada. que você não poderia namorar... Donos de churrascaria do Brasil. Aqui, donos de churrascaria do Brasil, desistam da Graciela. Porque no máximo um nutricionista que é pior que ela namorou e já acabou. Então vai ser difícil. Fazendeiros, criadores de gado, vai ser difícil, Graciela, né? Você já teve algum namorado que era carnívoro, que comia fritura? Já teve? Já, o anterior a esse. Nossa, só comia porcaria, gostava de beber. Foram, Graciela? Saí todo sábado pra jantar. Não, o doutor já quer saber demais. Quantos foram? Que isso, doutor? Que isso? Grazi, não tem o dia do lixo que chama, que é o dia que pode comer porcaria? Então, assim, eu não faço um dia do lixo, eu faço uma refeição livre. Eu vou falar, meu domingo, que é no horário do almoço, é o dia que eu faço uma refeição livre. Eu não pego o dia inteiro pra comer porcaria, também não. Você toma você toma os famosos sucos de clorofila em jejum? Não, aqueles sucos verdes. Então, eu já cheguei a experimentar, tipo, detox, essas coisas, né? É que detox está na moda agora. Não, mas especificamente os de clorofila, os verdes. Você não toma? Você toma, eu Cássia? Eu tomo. Não também. Não, nunca tomou. Você tomou já, John? Já tomei. Você toma ainda? Mas é muito bom. É muito bom? Ele realmente é desintoxicante. É mesmo? No momento que se Mas aí é legal você fazer ou já comprar aquele industrializado? Tanto faz, você prepara em casa, você já compra industrializado, o suco verde realmente, ele é desintoxicante, ele faz bem para a saúde. Aliás, hoje o chefe Maurício Sabino, que é inclusive uma das especialidades dele como chefe, é fazer comida sem condimento, é verdade. O buffet dele, não que ele não faça festa de aniversário com brigadeiro e torta, mas aliás, você tem sempre festas maravilhosas infantis, mas você sempre prima por fazer coisas naturais, né? Você utiliza todo tipo de substância, não, de alimentos que não tenham substâncias, que não tenham condimentos, não é isso? Isso, eu procuro fazer até com a manteiga clarificada. O que é a manteiga clarificada? Ela é derretida, ela é aquecida numa temperatura alta e depois é tirada aquela gordura dela de cima. Então ela fica um óleo de canola, que ele não aguenta a temperatura, mas para cozinhar é excelente. É bom para a saúde e
o colesterol é bem baixo. Mariana, nossa enquete de hoje, como é que tá indo? Tá indo bem? A gente quer saber se você é a favor ou contra do uso de substâncias que alteram o corpo. Você pode participar através de SMS no telefone 011 96445 1770 ou pelo nosso Facebook, que é www.facebook.com/programa em revista. Inclusive, Eve, chegou uma pergunta aqui que eu achei ótima, que é do Nailton Lima. Mas você já vai dizer essa pergunta daqui a pouquinho, Nailton, porque eu quero dizer que nós vamos sortear 5 relógios do Em Revista. Olha que bonito, gente. Tá lindo, não tá? Esses são 5 relógios que a gente vai sortear e já vamos até aproveitar e já estar presenteando hoje com os nossos convidados aqui. A gente sempre escolhe um convidado para a gente estar presenteando, né? Você já vai ter o seu, Mariana, pelo amor de Deus. Você não é convidado, você é do programa, né? Mas para os nossos convidados, a gente também vai estar. Vocês que estão participando da enquete, tanto da página do Facebook do programa Em Revista, como pelo SMS, a gente vai estar sorteando 5. Hoje a gente já vai presentear aqui o Antônio Silva com um relógio do Em Revista. Obrigado. E daqui a pouquinho você já vai estar levando o seu, tá certo? Já que você é a primeira vez que vem aqui no programa. E daqui a pouquinho eu vou estar presenteando também mais convidados nossos aqui do programa Em Revista com esses relógios. E você que está se comunicando com a gente. Qual é a pergunta, Mariana, que o internauta mandou? A pergunta do Nailton Lima do Espírito Santo, ele quer saber como ele sabe que alguém usa anabolizante sem perguntar diretamente, porque a voz da amiga dele engrossou, mas ela disse que não toma nada na academia. Olha a Gleides levantando o braço do Jones, olha a Gleides levantando. Vale mais que mil palavras. Pronto. Graciela, você que está nessa área há tanto tempo, você consegue saber se uma pessoa faz uso de anabolizante olhando? Olha, olhando... Complexo, né? Só se eu conheço a pessoa há algum tempo e tô vendo alguma modificação no corpo dela muito rápido. Agora, se eu conversar com a pessoa pela voz, já entrega, pela voz, né? A pele também, às vezes a pessoa com muita espinha, né? Muita E é verdade que engrossa a pele, doutor? É verdade. Engrossa a pele. O hormônio à base de testosterona, ele engrossa tanto a pele do homem como da mulher. E se tiver tendência a ter espinha, aumenta e fica muito pior. Olha, nós vamos para o comercial daqui a pouquinho, mas eu quero já deixar claro para o Jones que eu não quero que ele responda a ninguém aqui. É a pergunta que eu vou deixar no ar, no comercial. Entendeu? Que ele vai ter que me afirmar se ele nunca usou uma injeçãozinha pequena, de agulha pequena. E eu quero saber do Dr. Marcelo se realmente é verdade que para construir um músculo dessa forma é necessário realmente uma aplicação de hormônio, como Deca, por exemplo. E qual a diferença de Hemogenin? Qual a diferença da... Me diz mais uma outra... Deca, Hemogenin, Durateston. Durateston, eu quero saber qual seria considerada aquela que seria mais eficiente, claro, com uso médico, né? Mas eu queria falar sobre os relógios, que esses relógios que a gente está dando, eu queria também oferecer a Graciela. O corpo, você pode dar a sua opinião pelo SMS, telefone 011 96445 1770 ou pela página oficial aqui do programa Em Revista, que é www.facebook.com/programa em revista, e fala aqui comigo, a gente bate um papo e você dá a sua opinião. Daqui a pouco a gente já está registrando os flashes do programa de hoje, porque a gente tem, né, Fernando, esse grande fotógrafo aqui com a gente, sempre registrando os fatos da Em Revista. Eu queria convidar aqui para adentrar aqui ao estúdio o Maurício Lavorato. Ele sempre Maurício, obrigado. Trabalha com a gente aí. Maurício está sempre aqui fotografando a gente, né? Boa noite, boa noite, boa noite. E me diz uma coisa, Maurício, para entrar em contato com você, a gente faz como? Através do site mauriciolavorato.com ou pelo Facebook Maurício Lavorato Fotografia. Tem tudo lá que precisar. Book, tudo, né? Book de gestante, recém-nascido, né? E aqui cobrindo os bastidores aqui do Em Revista. A sua especialidade é essa, né? Gestantes e recém-nascidos. Bacana, parabéns, cara. E estão ficando cada vez mais lindas as fotos da Em Revista. Obrigado por estar aqui fotografando pra gente. Fala pra gente sobre os anabolizantes, doutor. Pois não, Ivê. Doutor Marcelo Grigori, existem diferenças entre esses anabolizantes, como Deca, Hemogenin, Durateston?
Existem diferenças? Existem diferenças. A gente sabe hoje em dia, isso a ponto de marombeiro, agora eu vou falar, né? Que o Hemogenin hoje a gente sabe que é o pior anabolizante que tem. E o Durateston é um dos melhores. Por que ele é o pior? Ele ataca muito o fígado. Ele é oral, a metabolização dele é hepática, é perigosa. Os efeitos colaterais dele são muito ruins. Então a gente sabe que não é o pior que tem. E o efeito dele, que na verdade a pessoa quer crescer o músculo, esse efeito não tem. É muito pequeno. E como é que as pessoas continuam consumindo isso, e mesmo em comprimidos, se não for injetado? Porque é assim, Evê, os marombeiros, as pessoas de academia, eles precisam de uma receita médica para comprar o remédio. Então, normalmente o médico não indica isso, ele só indica no caso realmente de uma extrema necessidade. Então ele fica à mercê do traficante de dentro da academia que está vendendo aquela medicação. É importante a gente falar isso, que não tem academia mais chique, menos chique, aquelas de bairro. Tem, sempre tem. Só dá uma olhada. Eles conseguem. Você já fez uso de algum suplemento, de algum anabolizante, Tito? Anabolizante não, suplemento sim. Suplementação sim. Nunca usou mesmo? Nunca usei. Somente Jones, eu deixei a pergunta no ar. Você nunca, sequer, nenhuma vez você usou? Então, as pessoas têm dúvida. Ele respirou fundo, temos pouco tempo, vamos lá. O que acontece? Eu acho que assim, eu não sou contra, desde que você tenha um médico, né, que te passe a orientação, né, e que analise para ver se o seu estado clínico esteja bem. Eu nunca utilizei. Eu sou extremamente natural. As pessoas às vezes perguntam, você foi magro, hoje em dia você tem um corpo legal. Eu sou mister, né? O mister, ele não vive de imagem de esporte. É uma questão de classe. Você tem que ter uma proporção. Se eu tirar uma foto, vai dar a impressão que estou muito bombado, não é legal. Então, meus contratantes não vão querer me contratar porque eu vou estar muito grande. Né? Para televisão também não é legal. Então, para mim não é legal, por quê? Porque o anabolizante, a gente vê que a pessoa que utiliza, né, os asteroides, ela incha. Né? Então, não é interessante. Então, eu nunca usei. Né? E, Graciela, você é uma atleta, né? Quer dizer, você... Se usar também, pode incorrer em processos, coisas do tipo, não é isso? Bom, como eu já disse em outras entrevistas... Não é segredo. Não é segredo para ninguém. Eu já utilizei no passado anabolizantes. Me arrependo, não aconselho. Tive vários efeitos colaterais. Não se arrependa, Graciela. Não se arrependa. Embora não estou fazendo apologia de anabolizante, não. Mas, vem cá, levanta aqui um pouquinho. Levanta um pouquinho. Olha o corpo dessa mulher. Dá uma volta aqui, vamos lá. Olha. E eu vou dizer, tá todo mundo aqui, olha. O Davi ali tá quase tendo um troço ali. Mas assim, você fez algo no início, né? No início de uma carreira, né? De uma eu era construção jovem, de corpo, né? Eu tinha 20 anos de idade, eu era aquela magricelinha Olivia Palito, onde eu era zoada na escola. E eu entrei Você era zoada por ser Olivia Palito? Eu era. Que gente retardada era a sua escola, que estava na sua escola, pelo amor de Deus. Era. Pode sentar, querida. Doutor, me sofreu diga uma bullying. coisa. É bullying. Você pode prescrever e aplicar adequadamente se uma pessoa precisar, se você sentir a necessidade que ela precisa utilizar? Se for por efeitos médicos, por problemas médicos, que a pessoa realmente tenha indicação de tomar aquela medicação, sem problema nenhum. O que não pode acontecer e ocorrer é que a pessoa procure esse tipo de medicação para efeitos estéticos. Doutora Kátia, se um médico for preso por indevidamente as receitas dele estarem circulando por conta de anabolizantes, ele pega a cadeia ou paga uma fiança e sai? Infelizmente hoje esse crime ele não é tipificado. Existe um projeto de lei, mas ainda ele não é tipificado. Não é então, não vai presa. Tem analogia. Ele vai ser por analogia. Bom, olha, Carnival é o whey que emagrece. E isso é uma tecnologia que vocês desenvolveram, não é isso? Essa tecnologia, nós somos um dos primeiros a colocar ele aqui nacionalmente. A pioneira foi uma empresa americana que criou um produto à base de proteína da carne. O resultado da enquete, vamos lá? Qual é o resultado da enquete? EV, 73% das pessoas que participaram são contra o uso dos anabolizantes. São contra. E 27% a favor. Olha, gente, o programa de hoje, eu vou dedicar àquelas pessoas que se esforçam,
que cuidam da sua saúde, que tentam viver saudavelmente e crescendo para ser mais feliz, seja lá com seus 70, 80, 90 anos, como aquela senhora que agora, essa semana, nos surpreendeu ganhando o campeonato de natação aos 95 anos. E dedicar a uma pessoa que viveu feliz, como quis viver, da forma como quis viver. Quem somos nós para censurar alguém que viveu intensamente e fez coisas tão legais, que foi alguém que, dentro dessa casa, fez aquela logomarca, fez esse programa, que foi Paulo Trevisan, diretor artístico da Rede Brasil de Televisão. Esse programa eu, Gleide Xavier, a Mariana, que não chegou a conhecê-lo, mas todo o nosso jornalismo, e em nome do presidente dessa casa, Dr. Marcos Celentino, dedicamos a ti, aonde quer que você esteja.